que falou ao meu coração e eu resolvi pregar sobre isso nessa semana, que é: por esta razão, é um versículo do apóstolo Paulo, por essa razão eu me ponho de joelhos diante de Deus. Esse é o lugar mais alto que a igreja tem que estar, aos pés de Cristo, de joelhos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos falar com Ele. E o apóstolo Paulo, ele faz uma oração sobre isso. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Sem oração, sem a pregação da palavra, não existe cristianismo. O cristianismo depende dessas duas coisas: oração e a pregação da palavra, para que a igreja possa experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que haja um verdadeiro avivamento, um despertamento, conversões genuínas, milagres verdadeiros, multiplicação do povo de Deus, através da oração, através da leitura da palavra. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante da igreja. E meu alvo nessa noite é que nós possamos entender o poder da oração, as respostas de Deus à oração, e que nós saiamos daqui nessa noite compreendendo qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que nós possamos entender tudo isso. Uma igreja de joelhos no chão, ela é mais forte do que um exército em pé. Elizabeth, que morreu com 91 anos, a rainha da Inglaterra, uma mulher de Deus, temente a Deus, temerosa a Deus, ela disse que preferiria enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de oração, do que enfrentar uma mulher de oração. O poder da oração, as respostas de Deus ao clamor. Então nós temos que estar aos pés. Tudo isso aconteceu na igreja de Éfeso. Tudo isso. Eles entregaram a sua vida a Jesus, creram, confessando os seus pecados publicamente. Os feiticeiros todos da cidade queimaram os seus livros de magia negra. Houve um grande avivamento naquela cidade. E a palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus crescia, o nome do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Tudo isso através da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios 3, do 14 ao 21. Esse texto falou ao meu coração nessa quinta-feira, e eu me debrucei nesse texto mais de 25 horas para poder trazer essa mensagem genuinamente. Nunca tinha pregado nesse texto. Alguns dos autores e comentaristas, eu lendo, eles vão dizer que essa oração é a oração mais ousada que tem na Bíblia. Essa oração, ela só não é mais ousada do que a oração de Cristo, quando Cristo diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa aqui é uma das orações mais poderosas que tem. Todos os comentaristas, alguns dizem que só acreditam que Paulo está falando isso porque isso está na Bíblia. Se isso não estivesse na Bíblia, eles não acreditariam nessa palavra poderosa. Efésios 3, do 14 ao 21. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares, e que nós pudéssemos, todos juntos, possamos meditar nessa palavra de Deus. Amém, meus amados? Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. E o tema é justamente do versículo 14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um.
Isto para que em todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão, para que Deus possa falar aos nossos corações. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, te bendizemos, te agradecemos, e eu te peço, ó Deus, nesse momento, iluminação. Que o Senhor possa me iluminar, ó Deus, para falar conforme a tua vontade e o teu querer. A tua palavra já está aqui, revelada e inspirada. Me ilumina, Senhor, e que a tua amada igreja esteja com os corações quebrantados, contritos, compungidos, ó Deus, para ouvir o que vem do Senhor. E aqueles que nos visitam, ó Deus, que eles possam receber essa palavra no seu coração, para que haja salvação. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Essa é uma das cartas mais belas que tem na palavra de Deus. É uma carta cristológica e ela é uma carta toda voltada para a igreja, eclesiológica também. E é interessante que Paulo, ele escreve essa carta para falar do grandioso plano de Deus na história da redenção. O plano de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus por nós, a mão estendida de Deus, para falar de bênçãos, sim, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É uma carta poderosa, não bênçãos materiais, porque tudo isso vai passar, mas ele fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O alvo de Paulo aqui era confortar o povo de Deus. Paulo preso, e Paulo é quem conforta o povo de Deus. Para dizer, ó, eu estou preso, mas o evangelho não está. O evangelho de Deus, igreja do Senhor, não está algemado. A igreja tem que se disponibilizar para pregar o evangelho da salvação. O evangelho de Deus nunca esteve algemado. O plano de Paulo era pregar e dizer àqueles irmãos, e falar para a igreja hoje também, que nós fazemos parte do grandioso plano de Deus na história da salvação. E que nós estamos reunidos hoje aqui para glorificar a Deus, porque só Ele é digno de ser louvado. Paulo estava preso, algemado, caminhando para a sepultura, com o pé na cova, aonde sua cabeça ia ser literalmente rolada em Roma, mas ele escreve essa carta e faz esse último pedido aqui. Ele não pede por coisas pessoais dele, é muito interessante. Ele não pede pelas suas necessidades materiais, nem as suas necessidades urgentes, não. Paulo preso, porém ninguém pode prender a alma do crente. Esse é o ponto. O evangelho não é e não está algemado. Algemaram Paulo, mas não algemaram a palavra de Deus. E não vão algemar. Eles prenderam Paulo, proibiram Paulo de fazer visitas, mas não proibiram Paulo de orar pela igreja do Senhor. Ninguém pode impedir um verdadeiro adorador de avançar na adoração, na oração, na pregação da palavra, guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. O poder da oração, aqui é uma oração. Paulo está completamente dependente do Senhor. O que é que ele diz? Vamos ler juntos o verso 1. O verso 14, perdão, que é o tema. Bia, pode colocar aqui, Bia? Vamos lá, vamos aqui na tela. Olha o que é que ele diz. Por essa... Vamos de novo. Por essa razão... Essa é a oração. Um homem totalmente dependente, quebrantado diante de Deus. E é assim que nós temos que viver. De joelhos no chão, dependentes de Deus. Nós não podemos parar de clamar, de adorar, nem de orar. Por essa razão eu me ponho de joelhos. Como eu falei, os comentaristas dizem que é uma das orações mais ousadas que tem. Paulo estava de joelhos. Aqui é uma oração, um clamor.
Mas qual a razão, qual a causa, o motivo dessa oração tremenda que esse homem faz para essa igreja e também serve para nós hoje? Qual o motivo? Ele tinha falado no verso 1, 2 e 3 qual era o motivo. No capítulo 1, 2 e 3. Qual era o motivo? Deus tinha um plano eterno na história da igreja. Deus amando a igreja, um plano trinitariano. Deus ama a igreja, Jesus Cristo vem, desce, morre e dá a vida pela sua igreja. Depois de ascender aos céus, o Espírito Santo fica para que a igreja possa herdar o céu. A oração de Paulo era essa. Era por esse motivo que ele se coloca de joelho, é por esse motivo que ele clama. E em seguida, no capítulo 2, ele vai falar da perdição do homem, que o homem estava morto em seus pecados e delitos, era filho da ira, filho da perdição, mas nós fomos alcançados pela graça mediante a fé. Por isso Paulo se colocava de joelho. A graça de Deus nos alcançou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior para nos salvar, para que o homem não se glorie. Salvos pela graça mediante a fé. E quando chega no capítulo 3, ele fala que havia um mistério e que esse mistério foi revelado. Paulo estava dizendo que nós, não só os judeus, mas gentios, aqueles que crêem em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, herdará os céus. Por isso Paulo estava de joelhos. Por essa razão ele se coloca de joelhos. E é assim que nós temos que viver, em estado de gratidão, aos pés de Cristo, ao sino de redenção na história da raça humana. E que nós possamos olhar um para o outro, nessa caminhada diante de Deus, e que nós possamos dizer: eu não quero ser um crente raso, eu não quero ser um crente superficial. Pastor, o que é o crente raso? É o crente que fica com os pés dentro d'água e Deus está oferecendo para ele o oceano. Deus está oferecendo águas profundas para que você possa mergulhar, para que você não fique no raso. Mergulhe e procure mais de Deus, tenha mais dependência de Deus. No clamor, na oração, na dependência de Deus. Às vezes nós estamos, sabe com o quê? Com um balde na mão, com um balde, com um pingo na mão, e Deus nos oferecendo o oceano, lhe chamando para que você mergulhe em águas profundas, mais e mais e mais de Cristo nas nossas vidas. É isso que Cristo quer, que nós possamos mergulhar, sair do raso, sair do superficial, e nós possamos mergulhar nessa dependência de Deus, em águas profundas. E Ele é a água da vida, é esse oceano. Por isso que Paulo diz: por essa razão eu me coloco de joelhos. Isso é sinal de quê? De temor, de reverência, de respeito àquele que tem toda a autoridade. Sinal de temor, de reverência. Um judeu ortodoxo orava com as mãos para cima, olhando para o céu. Paulo está contrito, quebrantado diante de Deus, orando por aquela igreja, preso, mas dizendo: eu me ponho de joelho diante do Pai. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. O coração de Paulo está tomado pela graça de Deus, pela presença de Deus. Ele está aos pés do Pai. Quanto mais nós colocamos os joelhos no chão, mais somos dependentes de Deus. A pergunta que fica para mim e para você nessa noite é: quando foi a última vez que nós nos colocamos de joelhos diante do Pai? Por uma causa coletiva, para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Eu não estou falando das nossas causas individuais, não. A causa coletiva do reino de Deus, para que o reino avance coletivamente. Quando foi a última vez que nós nos colocamos de joelhos por uma causa, para o avanço do reino de Deus aqui na terra? Não é proibido você orar pelas suas causas, não. Clame a Ele, busque Ele, peça a Ele. Mas eu estou falando de uma causa coletiva maior, para que o reino de Deus avance, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas possam ser salvas, restauradas. Quando foi a última vez que eu e você nos colocamos de joelho por uma causa maior, por uma vida que está se perdendo,
diante desse mundo de perdição que existe aí? Quando foi a última vez que nós possamos analisar? O segundo ponto de Paulo aqui é o privilégio daqueles que são filhos de Deus. Você tem um DNA, e o seu DNA é do céu, o seu DNA é celeste. Olha o que é que Paulo diz no verso 15, de quem toda a família nos céus e na terra recebe um nome. Você tem um nome, você recebeu um nome. Deus, ele se identifica conosco. Você agora é filho de Deus. Quando alguém perguntar e dizer qual é seu nome, de que família é, você vai dizer: eu sou da família de Deus, eu sou da família de Cristo, eu sou irmão de Cristo e filho do Deus Altíssimo. Olha o que é que ele diz no verso 15. No verso 15 ele diz: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós recebemos o DNA celestial. O nosso nome foi mudado. O nosso nome agora faz parte da família de Deus. Deus nos identifica, Deus nos define, Deus nos dá um DNA celestial, o DNA da família de Deus. É esse DNA que você tem, o DNA da família de Deus. Vocês fazem parte da família de Deus. Quando lhe perguntarem, não esqueça: quem você é? Filho de Deus. De quem você é irmão? Irmão de Cristo. Eu sou de Deus, eu sou da família de Cristo. É isso que nós somos. E louvado seja Deus, porque é uma escolha que nós possamos estar de joelhos diante de Deus. Quando nós chegamos do verso 16 ao verso 19, o apóstolo Paulo faz 4 petições, 4 pedidos. Esses pedidos são extraordinários. E ele pede por quem? Pela igreja. E ele pede por quem? Pelos filhos de Deus. E ele pede para quem? Para aquela igreja de Éfeso. Mas ele pede ainda hoje por essa igreja, a primeira igreja batista. Olha a primeira petição de Paulo aí no verso 16. Acompanhe comigo a leitura. Mantenha a sua Bíblia aberta. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Olha o que é que Paulo pede para nós: fortalecimento, mediante o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos fortalecidos nessa caminhada, nós criamos ânimo para caminhar, força para prosseguir, poder para vencer. O crente fortalecido interiormente. Olha o que é que Paulo diz aqui: no íntimo de cada um, individualmente, no coração de cada um, através do poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a petição para você nessa noite. Quando nós estamos fortalecidos, nós temos fortalecidos interiormente, nós vamos ter força para vencer as dificuldades. Nós vamos enfrentar as adversidades, as angústias, as decepções, a crise econômica que vai chegar, porque nós estamos fortalecidos interiormente, porque o nosso ser interior está fortalecido. Olha o que é que Paulo diz: no íntimo de cada um. O verso 16 é interessante o que Paulo fala. Ele diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, dínamos, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, no íntimo de cada um de vocês. É um apelo individual. Nós somos uma igreja coletiva, mas nós temos uma função individual no corpo de Cristo. Nós, como membros do corpo de Cristo, através do seu Espírito, fortalecimento. Quando ele fala o íntimo de cada um aqui, Paulo está falando todo o nosso ser, pensamentos, vontade, atos. É isso, é a nossa mente e o nosso coração. Ele está falando aqui da nossa vida espiritual. Mas, porém, se nós estivermos, meus amados irmãos, enfraquecidos espiritualmente, nós cairemos, desanimaremos, fracassaremos, não daremos bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Porque o nosso ser, o nosso íntimo não está fortalecido.
Por isso Paulo ora por fortalecimento interior através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você, mas ele tem que ser fortalecido em poder para que nós possamos avançar, para que o reino de Deus avance aqui na terra através da igreja de Cristo como sua agência. É isso que tem que fazer, pelo seu Espírito, Deus fortalecendo o nosso íntimo. O que é isso, pastor? Aqui é o sopro de Deus, a brisa de Deus, nos fortalecendo dia a dia, nos dando bom ânimo. Através da sua palavra, ele usa um irmão, ele usa uma irmã, ele usa um amigo, ele usa um louvor, ele usa a leitura da palavra, ele usa a pregação da palavra dessa noite. Sua fé vai ser revigorada, sua fé será levantada e colocada de pé por Deus. Nós estamos prontos para prosseguir nessa caminhada. Eu e você estamos prontos para prosseguir, ser levantados. A visão aqui, a visão lá de Ezequiel 37, 39. A visão dos ossos secos, onde Deus levanta aqueles esqueletos, onde Deus levanta aqueles cadáveres que estavam mortos e Deus dá vida. Essa é a visão de Paulo, para que nós possamos estar levantados de pé. Essa é a visão de Paulo, o sopro de Deus, quando Deus sopra e dá vida àqueles cadáveres e traz vida novamente, vigor espiritual. Que o nosso clamor seja esse, que o nosso clamor nessa noite seja esse, para que Deus traga vida àqueles que estão mortos espiritualmente, ou às vezes só cansados espiritualmente. Que Deus possa trazer vigor espiritual para as nossas vidas, segundo o pedido de Paulo. Está bem aí no verso 17. O que é que o apóstolo Paulo diz no verso 17? Verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Que palavra poderosa. Que Cristo habite plenamente pela fé em nós. Mas nós já fomos alcançados por Cristo, já fomos salvos mediante a graça, já o recebemos como Senhor e Salvador. O problema é, o trono do nosso coração está verdadeiramente nas mãos dele. Ele está direcionando as nossas vidas. Nós já somos crentes, sim, mas o que é que Paulo quer dizer com tudo isso? É que Deus habite em todas as áreas do nosso coração, das nossas vidas. Vocês lembram que nós somos uma casa e templo e morada do Espírito Santo de Deus? A figura aqui é da casa, a figura aqui é do templo. Deus tem que estar em todos os cômodos dessa casa espiritual que é você. Ele tem que estar na entrada até a cozinha, nos quartos, na sala de estar, no escritório se você tiver, se tiver garagem, na garagem, em todos os cômodos da nossa vida. Cristo tem que estar em todas as áreas das nossas vidas. Ele tem que habitar em todas as áreas, em todos os cômodos, da entrada à saída, em todos os lugares, para que a sua presença possa ser santificadora, renovadora. Como isso acontece, pastor? O que é que ele diz no verso 17? Tudo isso pela fé. Verso 17: e assim pela fé. Tudo isso acontece pela fé, da fé que move montanhas, a fé do tamanho de um grão de areia, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você só precisa ter isso para que você possa entender o mistério do Evangelho, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos que nos apropriar de tudo isso. Por que, pastor, eu tenho que me apropriar de tudo isso? Porque eu tenho que abrir mão de mim mesmo, eu tenho que renunciar a minha autonomia. Eu quero ser autônomo, eu não posso ser. Eu tenho que renunciar à minha independência. Eu não sou independente, eu sou corpo e guiado por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus tem que trabalhar, renunciar. O que, pastor? O eu. Eu não posso viver mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha autonomia, a minha independência, para que nós possamos dizer ao Senhor: toma de conta da minha vida, Deus.
Toma de conta da minha vida, Jesus, do começo ao fim, Senhor. Guia-me, ó Deus, completamente. A tua mão poderosa me dirigindo, me sustentando, me direcionando. Habita em mim plenamente, Senhor. É isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje. É isso que Cristo quer, para que você possa experimentar esse resultado aqui, no final do verso 17. Olha o resultado. Qual o resultado? Olha o que é que ele diz no final do verso 17. Que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês o quê? Enraizados e alicerçados em amor. Aqui é o amor de Deus, o amor, a mutualidade uns pelos outros, estando enraizados, alicerçados. Enraizados aqui é uma árvore com raízes profundas, que sempre está de pé. Os vendavais vão vir, vão bater na árvore, mas a árvore está de pé, porque a raiz está em Cristo. Aí ele diz alicerçados. Alicerçado aqui é base, fundamento de uma casa. Base profundas, alicerce. O que é que Paulo está falando aqui? De firmeza e solidez. Aonde? Em Cristo. Para que nós possamos experimentar esse amor aqui do verso 17. Olha o que ele diz. Verso 17. Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. É esse amor que Deus quer. Mútuo, verdadeiro, sincero, que vai conduzir a nossa história. E quando a gente pensa que Paulo já parou por aí de pedir por nós, olha o que ele pede mais. O terceiro pedido no verso 18. Tem hora que Paulo me deixa doido lá em casa. Doido na noite lá. Acho que minha vizinha ela deve até escutar os gritos do pastor pregando para ele mesmo. Endoidando, pensando que é doido, que não pode. Porque Paulo às vezes me deixa doido. Aí ele diz aqui no terceiro pedido, no verso 18. Isto para que, com todos os santos, todos nós, os separados por Deus, vocês possam compreender. Aí me deixa doido. Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Que amor é esse? Para que nós possamos compreender primeiro o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Para que nós possamos compreender a largura, comprimento, altura e profundidade das boas novas de salvação. Desse amor incondicional que Jesus tem por nós. Esse amor vicário. O que é isso, pastor? Esse amor substitutivo. Ele me substituiu, ele te substituiu por amor. Essa é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. O amor substitutivo por esse edifício que é a igreja. Aqui é a figura, mais uma vez, de um edifício. Largura, altura, comprimento e profundidade. Por essa casa em que o Espírito Santo de Deus habita, que são vocês, meus amados. É esse amor pela igreja, que ele tem um propósito desde a fundação do mundo. Esse é o pedido para que nós possamos entender esse amor, conhecer a profundidade desse amor, o comprimento, a altura, a profundidade e a largura desse amor que Cristo tem por nós. Você entende isso? Que pedido é esse? Por isso que diz que os comentaristas é uma das orações mais ousadas que existe em toda a Bíblia. Eu lembro um dos comentaristas, ele disse, eu só estou acreditando que isso aqui é verdade porque tem na Bíblia. Se não tivesse, eu não estava nem acreditando. Esse pedido, aí você fica extasiado na madrugada. Que amor é esse? E ele continua falando que amor é esse. O último pedido de Paulo, no verso 19. Nós temos que conhecer isso. Olha o que é que ele diz, o pedido de Paulo. Ele continua, quarto pedido. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Que pedido é esse? Que amor é esse? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Que amor é esse? É um amor de cruz, que morre por mim e por você. Esse é o amor que a raça humana não vai entender.
que os mundanos não vão entender, mas nós que somos crentes, nós entendemos, porque agora nós temos um DNA. Lembra do verso 15? O DNA de filhos, e os filhos entendem a condição do amor de Cristo que Ele fez por nós. O que é que ele vai dizer aqui? Mas nós estamos conhecendo. A palavra aqui no grego, conhecer, sabe o que é? Provar. Você está provando, experimentando, sentindo, se apropriando desse amor que excede todo o entendimento. O entendimento humano, eles não vão entender. Você está se apropriando, conhecendo, experimentando, para que sua mente seja elevada. Você está contemplando esse amor que muda, transforma e restaura. Você tem que experimentar, conhecer aqui, experimentar. Prove. Ele lhe ama, Ele é amor na sua essência. Nós sabemos verdadeiramente o que é isso? É uma pergunta. Nós sabemos verdadeiramente o que é o cristianismo? É outra pergunta. É algo que mexe com a estrutura humana. É algo que nos move, é algo que nos muda, é algo que nos transforma, é algo que nos faz nos emocionar, chorar. Sim. Sim. O nosso coração muda. Eu me emociono, eu choro, eu me coloco de joelhos. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos sentindo, experimentando. Conhecer aqui é experimentar no grego, é isso. É esse amor que faz mudar completamente o nosso coração. É o amor que os autores diz indizível. O amor que palavras humanas não podem explicar. É esse amor de Deus por você. Você está sentindo isso? Agora, você está sentindo esse amor? Esse cristianismo, ou nós estamos seguindo simplesmente regras de vir à igreja e não sentir o amor de Deus, sentir esse amor redentor, transformador de Cristo por nós? Você sente isso nessa noite? Ou nós estamos sendo meros religiosos, vindo num domingo à noite, receber, em vez de adorarmos ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração? Você está sentindo, você está recebendo, você está experimentando tudo isso? Olha o que é que ele diz no final do verso 19: para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aí pronto, aí só faltava essa, né? Paulo, para endoidar mais a cabeça do pastor, diz: para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Mas se Deus já é tudo, o que é a plenitude de Deus? Se Deus já é tudo, o que é a plenitude completa de Deus? A plenitude completa de Deus é Cristo. Cristo é a plenitude completa de Deus. Nós temos que ser guiados, direcionados, completamente habitados pelo Espírito Santo e direcionados por Cristo. Uma vida de santidade, purificação, transformação, dia a dia, crucificando o velho homem, enterrando o velho homem, matando o velho homem. Aquele velho homem não existe mais. Cristo vive em nós. Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. É isso. A plenitude é o próprio Senhor que desceu aos céus, o perfeito que veio por mim e por você. Que amor é esse? Por isso que Paulo aqui está extasiado e diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante da igreja. Ele encerra, Paulo, do versículo 20 ao 21, o encerramento dessa oração. Como nós devemos fazer essa oração? Qual a nossa motivação para que nós possamos orar como Paulo orou? Como nós devemos encerrar? Ele diz aqui no verso 20. Paulo vai mais adiante, só acrescentando: que oração é essa? Olha o que é que ele diz no verso 20, 21, verso 20 primeiro, encerrando a sua oração: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ninguém dá um amém. Que louvado seja Deus. Que palavra é essa? Paulo já tinha falado da plenitude de Deus, do amor de Cristo que excede todo entendimento. Agora ele fala desse poder. Desse poder, o que é que ele diz? No verso: agora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Tudo isso conforme o seu poder que opera em nós. Opera em nós o Evangelho. Nós somos instrumentos agora para levar esse poder que opera em nós. A boa notícia, a boa nova da salvação é esse poder que habita e que opera através da sua igreja. Aonde está esse poder, pastor? Em restauração de almas, em restauração de vidas, em perdão de pecados, em transformação, em libertação. Aquele que liberta os viciados da escravidão, do vício, da droga, do diabo e de nós mesmos, que é a nossa paixão, a nossa inclinação. É esse poder do Evangelho que traz mudança de atitude, mudança de vida, capacidade para perdoar. Não perdoou ainda? Não perdoou ainda? Não entendeu o Evangelho. Perdoar o teu irmão, sim. Perdoar até os teus inimigos, é isso que Jesus diz. Não temer a morte, porque o céu nos aguarda. É isso. É esse poder que opera através de nós. O poder do Evangelho na minha vida, na tua vida. E aonde está esse poder na nossa igreja? Porque isso é o Evangelho. Ou nós estamos nos contentando com menos do que isso? Nós estamos nos contentando com menos do que isso? Eu quero é isso aqui. Eu quero isso. O que é que você quer nessa noite? Nós estamos nos contentando menos que isso, com esse poder que opera em mim e em você. Eu quero isso nessa noite. Meu amado, abra seu coração. Deixe Deus usar o seu coração com o poder do Espírito Santo de Deus que opera através de nós, da sua igreja. Eu quero isso. A igreja quer isso. A igreja quer isso. A PIB Araripina quer isso. Eu quero isso. Espero que a igreja queira isso. Esse poder que opera através da sua igreja, para que a igreja possa ser uma testemunha fiel de Cristo. Fiel de Cristo. Louvado seja Deus. E ele termina dizendo que honra, glórias somente a Deus. Verso 21, para que nós possamos encerrar. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que texto é esse? Louvado seja o nome de Cristo. A Ele seja honra, glórias, louvor e adoração para todos sempre. Que nessa noite eu e você possamos nos colocar diante dEle. Peça a Ele que conceda primeiro a essa igreja esse poder, para que Ele conceda aos outros o mistério desse Evangelho, para que chegue, para que as pessoas possam tirar o véu da incredulidade, para que a habitação do Espírito Santo através do Evangelho chegue nessas pessoas, para que eles possam experimentar esse amor de Cristo. E depois peça por você mesmo. Peça por você mesmo. Eu tenho que pedir por mim. Eu tenho que pedir por você. Peça pelo seu irmão e peça por você mesmo. E diga: Deus, quando é que o Senhor vai olhar para mim, para as minhas petições? Aí onde você está. Deus, quando é que o Senhor vai olhar para mim, para as minhas petições? É isso mesmo. E Deus vai olhar para você. E Deus vai olhar para você e vai dizer: já abandonou aquele pecadinho de estimação para que chegue verdadeiramente? Já abandonou aquela amizade que lhe leva para a perdição, ou aquele relacionamento que traz
perturbação para a sua mente? Já parou de murmurar? Isso é Deus falando conosco nessa noite. Primeiro você já consertou sua vida para querer consertar a vida dos outros? Você está disposto a isso nessa noite? Você está disposto a essa mudança para que haja essa plenitude do poder do Espírito Santo em nossas vidas? Nós estamos dispostos a isso? A intenção de Paulo é que nós possamos pensar mesmo, nessa noite, nisso aqui que ele vem falando aos nossos corações. Por isso que o apóstolo Paulo diz: por essa razão eu me ponho de joelhos. Eu termino com algumas aplicações para que a igreja possa pensar. Aqueles que nos visitam nessa noite também possam pensar que nós, crentes em Cristo, possamos olhar para a história e não ficarmos nos perguntando quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Não. A igreja de Cristo faz parte do plano eterno de Deus na história da redenção. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. O problema é onde tu, eu e você, nós nos encaixamos nisso aqui tudo que foi falado nessa noite. Onde é que eu me encaixo nisso aqui tudo que foi falado nessa noite? Aonde eu e você, aonde nós nos encaixamos nesse plano eterno? Eu e você estamos vivendo para glorificar a Deus? A Ele seja a glória para todo sempre. A Ele seja a glória para todo sempre. Segundo, aplicação: o plano de Deus já foi revelado. Sabe o que é o problema dos cristãos, dos crentes? É que muitas vezes abandonam o culto de oração, o clamor genuíno, o clamor coletivo, o clamor de interceder individualmente. Quando foi que você intercedeu individualmente pelo irmão? Abandona o culto de doutrina da quarta-feira. O problema é esse. Aí depois pergunta: meu Deus, onde é que está a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus? Está aqui, no meio do povo de Deus. Você não é um indivíduo para viver fora. Tem que estar ligado à videira. Os galhos, os ramos, tem que estar ligados à videira. Aí você vai experimentar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Completamente. Sem oração e sem escrituras, eles estão perdidos. O problema deles são esses. Terceiro, você tem certeza que faz parte desse plano de Deus? Eu peço nessa noite a Deus, e eu peço a você, aí onde você está, que você possa examinar o seu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Examine o seu coração, meu amado. Como nós estamos encaixados nesse plano? Qual a minha disponibilidade? Quais as evidências que eu estou fazendo e vivendo e andando para a honra, glória, louvor e adoração de Deus? Onde estão essas evidências? A árvore tem que dar frutos, para que haja transformação. Primeiro nós temos que transformar o nosso coração. Quarto, nós não podemos perder a oportunidade de fazer parte da vida da igreja, do corpo de Cristo, aqueles que creem em Cristo. Nós temos que crescer juntos. Os ramos crescem juntos, os galhos vão dar frutos quando estão juntos. Corpo, o cabeça é Cristo direcionando a sua igreja. Ele nos criou para viver em unidade, juntos, não isolados. Não existe crente desigrejados, não existe crente isolado. Que nós possamos manter aquela máxima que eu venho falando aqui: abastece o tanque na igreja e sai para frutificar fora da igreja, para fora, eclésia, para que almas e vidas sejam transformadas
pelo poder que opera em nós, a agência de Deus aqui na terra, não em homens, pregando Cristo crucificado, sim, pastor, mas ressurreto dos mortos, aquele que vive e reina para todo sempre. Para você que é crente, eis a boa notícia: todas essas promessas já foram cumpridas na tua vida. Todas as promessas de Deus já foram cumpridas na sua vida. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Perseverar, continuar, se manter. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, membros de um corpo e co-participantes das promessas eternas. Herdaremos o céu. Ele virá no piscar de olhar. Cantamos hoje aqui, né? É isso. Então não temas, não desanime. O Emanuel, o Deus conosco, é contigo. É contigo. Para você que ainda não é crente nessa noite, não poderia faltar aplicação para aqueles que não são crentes. Que através desse evangelho que foi pregado hoje, nessa noite, nessa igreja, que vai ser continuado, que vai ser e vai continuar pregando esse evangelho genuíno até a volta do Senhor, pelo menos até o dia que eu estiver aqui. Que esse mistério possa chegar em seu coração, que você possa compreender e ter essa experiência que nós tivemos um dia, essa experiência de conhecer Cristo, de ter a habitação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo em nós. É isso que nos dá força para prosseguir, que você possa conhecer isso, esse amor. Aí você pode me perguntar: pastor, o que é que eu tenho que fazer? A palavra de Deus diz: se arrepender e crer. Somente isso. São passos que eu não posso dar por você. Somente você pode dar esse passo de vir até Cristo, porque Ele já fez o principal, que foi enviar seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por você. Ele é soberano na salvação, mas o homem tem que se arrepender, crer e confessar. Aqueles que se arrependem, creem e confessam serão salvos. Essa é a única oportunidade para que você possa herdar o céu. Somente assim. Não existe outra oportunidade. Somente o que Cristo fez por mim e por você. E por essa razão, a igreja toda, nessa noite visitante, se coloca de joelho diante de Deus, para clamar para que você possa entender esse evangelho, que essa palavra possa queimar no seu coração e que você possa tomar uma decisão diante de Deus, crendo, confessando com o Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa herdar o céu. E as coisas de Deus são tremendas. Eu contei até para a irmã Iraneide, fui falar com a Amanda e contando a irmã Iraneide, né? A experiência que eu tive. Quarta-feira, eu vinha no carro, né? Aí Arthur vinha comigo. Arthur é meu vizinho. Já tem 15, Arthur, já anos. 15 anos, Arthur? Só 8? Quantos, Arthur? 8, eu pensei que era 15. Já, tu tá tão grande que eu pensei que era 15. Aí Arthur olhou para mim e disse: pastor, é o seguinte, o que é que eu preciso para ser crente? Eu disse: creio em Jesus Cristo. Ele disse: pois eu vou fazer isso agora, dentro do carro. Aí eu disse: Arthur, quando for domingo à noite, eu orei pela vida dele. Quando for domingo pela manhã eu te apresento. Mas aí teve a escola bíblica, nós saímos para lá, e ele chegou no final já querendo que a igreja conhecesse ele, né? O novo membro da igreja. Aí eu disse: não, quando for domingo à noite eu lhe apresento a igreja. Ele creu, o evangelho é poder de Deus. Domingo passado foi Antônio, da irmã Lívia, e domingo agora foi Arthur. Ele entendeu, ele disse: eu quero é ser cristão, eu quero é ser crente, pastor. Eu disse: que coisa maravilhosa, que coisa excepcional, é bom demais ser crente. Ele dizendo para mim: vem aqui, Arthur, venha. Vem aqui para lhe apresentar a igreja. Olha aqui, 8 anos, eu pensei que ele tinha 15. Tem 8 só. É aqui, ó. Essa peça, essa figuraça aqui, meu vizinho. A bola não para lá em frente de casa. Mas é isso, meus amados irmãos. É esse o poder do evangelho, de transformar, mudar e restaurar. É isso. Vamos orar em nome de Jesus pela vida de Arthur. Depois nós vamos orar conforme
O apóstolo Paulo disse na pregação: e por essa razão me ponho de joelhos. Vem aqui, Alana. Alana e Erlande esteve conosco ontem lá no encontro de casais, está caminhando. Quem sabe na hora certa também não toma uma decisão diante de Deus. Alana e Erlande são os pais de Arthur. Arthur é uma figura. Aqueles que quiserem se colocar de joelhos, como foi a oração nessa noite, os que puderem, se coloquem de joelho, Igreja do Senhor. Isso é um motivo justo e ímpar diante de Deus. Esse é o lugar mais alto que nós temos que estar, aos pés de Jesus, aos pés do Pai. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos por esse momento, onde a tua igreja está de joelhos, ó Deus, clamando ao Senhor. Ó Deus, te adorando, te bendizendo, te agradecendo, ó Deus, por mais um dia na tua casa, por estarmos aqui, ó Deus, pela vida de Arthur, esse pequeno, que já entendeu o Evangelho. O Evangelho chegou no seu coraçãozinho, ele disse: eu quero é Cristo, eu quero é viver para Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Porque o Senhor dá entendimento às criancinhas, e delas vem o louvor verdadeiro e genuíno. E nós te louvamos, Deus, nessa noite. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Abençoa os seus pais, ó Deus, Alana e Erlane, que eles possam continuar trazendo Arthur para a casa de Deus, a casa do Pai, casa de oração, para que ele possa ser instruído nos teus caminhos, e que o Senhor possa abrir os seus corações também, para que no dia certo, no momento exato, eles possam também ter uma experiência que nem a de Arthur. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pode sentar, irmãos. Vamos terminar impetrando a bênção apostólica. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.